Perfeito. Eu, assim que o Google me liberar o vídeo, eu coloco no meu canal, coloco o link no Moodle. E se alguém tiver alguma dúvida, pode ligar o microfone, falar, levantar a mão, também tem essa opção no Meet, ou então digitar no chat. Eu estou com a tela do meu notebook aberta. Assim que eu perceber, estou sempre acompanhando, assim que eu perceber, eu paro e tento responder a vocês. Então, bom, vamos falar aqui, fazer uma pequena introdução no que significa o cálculo. Primeiro, de uma forma bem... Como eu fiz, isso vocês devem ter visto de uma forma bem rigorosa esses tópicos de cálculo com os professores de vocês da matemática. Aí eles apresentam em épsilons e deltas, teoremas, lemas, corolários, vocês... Quanto mais vocês prestarem atenção nessa parte, quanto melhor for a formação de vocês em cálculo, melhores profissionais vocês serão, inclusive porque vocês nem são engenheiros, né? Vocês são matemáticos, futuros professores de matemática. Então, começando, quando nós falamos em cálculo, nós falamos em duas etapas, né, do cálculo. Primeira é o cálculo diferencial, que basicamente consiste em calcular coeficiente angular da reta tangente a uma dada função f de x, em um dado ponto. E temos o cálculo integral, que está relacionado àquele problema antigo, desde os gregos antigos, né, fazer a quadratura de figuras, né, encontrar um quadrado que tivesse a área igual a uma determinada figura geométrica. Então, o cálculo integral está relacionado a áreas. Vamos supor que nós tenhamos aqui um dado móvel que possui uma trajetória, uma posição em função do tempo dada por uma dada curva. Se nós queremos determinar a velocidade desse móvel, velocidade média, no caso, então eu seleciono um instante de referência, que eu vou chamar aqui de t0, temos um certo x0, escolho um outro instante, que eu chamarei aqui de t', temos uma posição nesse instante x', e eu faço que o Vm' seria dado por x' menos x0 sobre t' menos t0. Este termo aqui corresponde à reta, ao coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos. E o que eu quero é aproximar cada vez mais o t' do t0, de tal forma que eu tenha essa reta cortando a curva em um único ponto. Se antes eu tinha, passando por esses dois pontos, eu fiz o t' se aproximar do t em um processo limite. Então, o coeficiente angular desta reta nos fornece agora a velocidade, que é o limite. Eu fiz o ΔT tender a zero, só que conforme eu faço o ΔT tender a zero,
O ΔX também acompanha, porque ele está vinculado ao t sobre esta curva. Então, nós temos um ΔX sobre ΔT, e isto corresponde à derivada da posição com relação ao tempo. Então, se eu tenho, num gráfico, x de t, a derivada desta curva nos fornecerá a velocidade. E eu poderia calcular essa derivada para todos os pontos desta curva e obteria, no caso, uma dada função em termos do tempo. Algo desse tipo. E se eu quero obter o deslocamento que esse corpo obteve entre dois instantes, T0 e T1, eu calculo a área compreendida entre esta curva da velocidade e o eixo temporal. O nosso ΔX, então, vai ser igual à integral de T0 até T1 de V dt. Eu posso substituir o V pela derivada de x dt, e tratar essa derivada, essa razão, é como se fosse uma razão entre dx e dt. É uma razão entre dois incrementos. Opa! Parece que minha câmera desligou. Não sei por quê. Ah, voltou. Professor, não tinha desligado, não. Ah, não? Apareceu Não, para só mim tinha que ficado, tinha desligado. tinha ficado só um Hã? pouquinho embaçado. Mas não tinha desligado, não. Ah, tá. Ah, voltou. Tá certo. Bom, vocês, matemáticos, não gostam muito quando nós, físicos, fazemos isso, né? Encaramos esse dx dt como sendo uma razão entre duas entidades, então nós dividimos este dt, multiplicando por esse dt no denominador. E ficamos, então, com uma integral em dx, e agora eu tenho de mudar os extremos de integração. Aqui agora eu tenho dx, não tem mais t0 até t, é de um certo x0 até um x que vai dar o ΔX, como nós já tínhamos visto. Então, vamos agora... Isso aqui é um cálculo, isso é cálculo diferencial integral simples. Eu nem abordei aqui, agora, a noção de limites, porque vocês já estão bem adiantados no curso. Eu vou falar da física direto, da cinemática. Deixa eu autorizar, permitir todos. Então, se eu tenho um dado corpo desenvolvendo um movimento unidimensional, ele está se movendo apenas ao longo de um eixo que eu chamarei de x, ele está dotado de uma dada velocidade v, eu nem precisaria colocar o vetor aqui, né? Afinal, estamos apenas em uma dimensão. Se nós temos que
a aceleração será igual a dv dt. O quanto que essa velocidade varia com relação ao tempo. Eu posso, no caso, integrar essa expressão. Eu vou passar o dt para o outro lado. Então, se eu pegar a integral de v0 a v de dv, vou ter aqui uma integral de a no tempo de t0 até t. Essa integral é simples de ser calculada. Vai ficar v menos v0. Vou passar o v0 para o outro lado. Então, nós temos que a velocidade em função do tempo é dada por v0 mais a integral de t0 a t de a dt. Eu não tirei o a da integral porque ele não é, a princípio, constante. Ele pode ter a característica funcional arbitrária, depende do meu movimento. Se eu tivesse um movimento oscilatório, se eu tivesse um oscilador harmônico, que infelizmente nós não veremos nesse curso, mas é um principal sistema da física, tudo você aproxima por um sistema massa-mola. Ligações moleculares, às vezes, em certas situações, até certos problemas de gravitação. Aí nós teríamos um seno, aí eu ia integrar e iria obter algo do tipo cossenoidal, mas aqui eu vou deixar indicado. Se o movimento possui uma aceleração constante, então eu posso tirar a aceleração da integral, ficamos com v de t igual a v0 mais a integral de t0 até t dt. Eu vou colocar aqui, por simplicidade, t0 como sendo igual a zero. Nós ficamos simplesmente com v de t igual a v0 mais a multiplica t. Nós já conhecíamos essa expressão de forma fundamental, empírica, né? Acho que é a primeira coisa que nós aprendemos de física quando nós estudamos movimento retilíneo uniforme, aquele inferno, né? A gente fica preocupado com siglas, né? MRU, MRUV, não sabe para que aquilo serve no ensino médio. É isso que nós obtemos, mas nós temos que v de t é igual à derivada da posição. Então, nós podemos integrar essa expressão. Ficamos com dx igual a v dt. Mais uma vez, eu vou integrar de x0 até x. De dx igual a integral de 0 até t, já estou colocando do t0 igual a 0, de v dt. Com isso, eu tenho que nessa integral aqui é elementar. Eu fico com x menos x0 vai ser igual a integral de 0 até t de v dt. Se fosse um movimento com velocidade constante, eu poderia tirar esse v da integral, ficaria v vezes t. Mas, em um movimento acelerado, com aceleração constante, nós sabemos que x menos x0 vai ser igual a integral de 0 até t de v0 mais at, que é a nossa velocidade, dt. Temos aqui a integral de v0 mais at em dt, que dá v0 t mais at ao quadrado sobre 2 de 0
até t. Com isso, nós ficamos com x igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2, que também é uma expressão fundamental que nós já conhecíamos isso aí desde o ensino médio. Em particular, se eu tenho a aceleração igual a uma constante, eu vou ter um movimento. No caso, o nosso gráfico da velocidade é igual a um certo v0 inicial. E eu tenho aqui uma reta v por t. Neste caso, se eu quiser tomar a velocidade média, eu posso simplesmente fazer a velocidade inicial que é o v0, mais a velocidade final e dividir este valor por 2. Nós temos que, então, nossa velocidade média é igual a v0 mais v sobre 2. E nós sabemos que v é igual a v0 mais at. Eu vou substituir, então, a velocidade na nossa expressão para a velocidade média. Velocidade média vai ser igual a v0 mais at sobre 2. Ficamos com 2 v0 mais at sobre 2, que nos fornecerá v0 mais at sobre 2. E nós também podemos relacionar velocidade com posição omitindo o tempo, fazendo uma curva V em função de x. Vocês estão vendo a minha tela? Parece que sumiu para mim. Tô sim, professor. Ah, tá certo. Tá certo. Bom, nós temos que x é igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. E v é igual a v0 mais at. Então, primeiro, eu vou isolar o t na velocidade. T vai ser igual a v menos v0 sobre a. Simplesmente trabalhei nessa equação aqui embaixo. Vou pegar esse termo, substituir nessa expressão. Então, x vai ser igual a x0 mais v0 que multipliquei, ou seja, v menos v0 sobre a mais a sobre 2 que multiplica t ao quadrado. V menos v0 sobre a ao quadrado.
que nos dará x0 mais v0, que multiplica v menos v0 sobre a, mais a sobre 2, que multiplica a ao quadrado, alguma coisa sobre a ao quadrado está no denominador, vou fazer esse quadrado aqui, v ao quadrado menos 2, v0 mais v0 ao quadrado. Eu posso cancelar esse a, que está multiplicando com esse expoente no denominador, ficamos com x0 mais v0, que multiplica v menos v0 sobre a, mais v ao quadrado menos 2v, v0 mais v0 ao quadrado sobre a, 2a, tem esse 2 aqui. Eu vou querer juntar esses dois termos, essas duas frações. Aqui eu tenho 2a, então eu vou multiplicar esse denominador por 2, então eu tenho que também multiplicar este termo no numerador por 2. Fazendo esse produto e somando os dois termos, nós ficamos com x0 mais sobre 2a. Então, ficamos aqui com 2v0v menos 2v0 ao quadrado. Mais isso que está aqui. v ao quadrado menos 2v, v0 mais v0 ao quadrado. Veja que esse 2v0v se cancela com esse menos 2v0v. Ficamos com x0 mais v0 ao quadrado tem que v ao quadrado menos v0 ao quadrado sobre 2a. Agora, eu vou passar este x0 para o outro lado da equação, onde tem o x. Então, eu fico com x menos x0, vai ser igual a v ao quadrado menos v0 ao quadrado sobre 2 vezes a aceleração. Vou multiplicar ambos os membros da equação por 2a, eu fico com 2a, x menos x0, igual a v ao quadrado menos v0 ao quadrado. Isolando v, nós ficamos com v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta x, que essa é conhecida como expressão de Torricelli. Foi um aluno de Galileu, o evangelista Torricelli, que é também algo muito explorado quando falamos em cinemática unidimensional. Eu vou fazer um exemplo bem simples, que, porém, nos permite explorar vários detalhes do movimento. Que vai ser o exemplo de lançamento vertical. Ou seja, vamos supor que nós temos um dado corpo, com uma dada velocidade v0 puramente vertical, para cima, e ele está aqui em uma altura que nós tomaremos como referência em um certo t0, que eu vou supor por simplicidade 0. Então, eu quero caracterizar esse movimento. Quando que ele atinge uma dada altura h máxima?
E qual é o tempo que ele leva para atingir essa altura? Bom, nós estamos falando com o lançamento, então supõe-se que estamos nas vizinhanças da superfície da Terra. Então nós temos uma força G, uma força-peso, atuando sobre esse corpo e representamos uma aceleração da gravidade apontada para baixo. Então, se o nosso corpo é arremessado com T0, nós sabemos que a altura máxima, ou seja, esse corpo vai atingir essa altura máxima, é máxima porque o corpo para nesse ponto. Então, a velocidade aqui será igual a 0. Nós podemos obter, então, esse termo H pela fórmula que nós deduzimos, que é a fórmula de Torricelli. Ou seja, V ao quadrado vai ser igual a V0 ao quadrado mais 2A, um ΔS, variação do espaço que ele percorreu. Nossa velocidade final é nula. Nossa velocidade inicial é o V0 ao quadrado. A nossa aceleração está indo contra o movimento. Então, temos um sinal negativo. 2G e o nosso ΔS é o H. Logo, H será dado por V0 ao quadrado sobre 2G. Nós podemos obter a altura máxima H de duas formas. A primeira é simplesmente... Não, o TH, me desculpem. Nós podemos obter o tempo o H eu acabei de obter. O tempo TH, que ele leva para atingir essa altura máxima, de duas formas. Nós podemos fazer o V igual a V0 mais AT, ou seja, nossa velocidade final é igual a 0, o V0 eu mantenho, e novamente, nós temos uma aceleração G para baixo, então fica menos G, TH. Daqui, simplesmente, obtemos que TH é igual a V0 sobre G. Essa aqui é a forma mais simples. Eu utilizei a expressão para a velocidade em função do tempo. Eu posso também utilizar a fórmula da posição em termos do tempo. Ou seja, teria aqui vou chamar de Y, essa altura. Y igual a Y0 mais V0 T mais A T ao quadrado sobre 2. Então, vamos substituir os parâmetros que nós temos. A altura máxima, que é o H, vai ser igual à nossa altura inicial. Como eu estou tomando a referência aqui nesse ponto, onde o corpo estava com o meu V0, meu Y0 será igual a 0. Eu tenho aqui... Opa. Autorizar. Eu tenho aqui o V0, que multiplica o TH, que nós queremos obter, menos a nossa aceleração, que é a aceleração da gravidade, G, TH ao quadrado, sobre 2. Se vocês rearranjarem estes termos, vocês acabarão nessa equação. TH ao quadrado, menos 2
V0 sobre G TH mais V0 ao quadrado sobre G ao quadrado igual a zero. Daqui vocês vão resolvendo essa equação. Vocês verão que o discriminante dela é zero. Então, ela tem ambas as raízes iguais. TH nos fornecerá V0 sobre G. Boa noite, professor. Boa noite, Jennifer. Eu entrei agora na aula porque eu estava na monitoria, tá bom? Não tem problema. Não tem problema. Inclusive, essa aula é gravada. Eu vou gravar e aí disponibilizar para vocês. Então, pode sair para terminar a lista de física ou não? Eu não entendi, me desculpe. Então, não precisa participar? Pode sair para fazer a lista? Não, fica a seu critério. Eu estou explicando alguma, como eu falei, fazendo uma revisão de movimento unidimensional, tendo em vista o cálculo. Falei um pouco de cálculo no início. Se você quiser ficar, fica à vontade. Se quiser sair, também. Não se sinta pressionado a nada. Bom, vamos então fazer aqui uma análise, repetir uma análise gráfica que nós já tínhamos feito. Nós já vimos que se nós temos um gráfico x de t, a derivada de x nos fornece a velocidade, e se nós temos um gráfico de v por t, a integral nos fornece o deslocamento. Agora nós vamos analisar o sinal da derivada. Foi algo que eu falei no último vídeo, né, que eu postei na última aula. Então, vamos supor que tenhamos um movimento x de t desta forma. Veja que nesta região aqui, a minha derivada é positiva. dx dt é igual a zero. É maior do que zero. É natural porque nós vemos que a posição está aumentando com relação ao tempo. Ele está indo a favor do eixo x. Se nós temos aqui essa orientação, então nessa região o corpo está avançando ao longo de x. Isso significa que nós temos então a velocidade maior do que zero. Estamos aqui analisando não o módulo, mas o sentido. Nesta região, nós já temos um dx dt menor do que zero. Isso significa que agora o corpo está indo contra o eixo x. Então, aqui nós temos v maior do que zero, aqui v menor do que zero. Bom, se ele estava avançando e agora está retrocedendo, ele precisou primeiro parar. Quando ele para aqui no ápice dessa curva, que é quando nós temos o dx dt igual a zero. Da mesma forma, nós podemos representar um gráfico da velocidade com relação ao tempo. Se eu tenho esse mesmo aspecto para a velocidade em termos do tempo, aqui nós temos que dv dt é maior do que zero. Ou seja, a aceleração dele é positiva. Ele está
ganhando velocidade. Aqui, veja que a velocidade dele já está diminuindo com relação ao tempo. Aqui nós temos que dv dt é menor do que zero. E da mesma forma, se ele estava acelerando e depois começa a retroceder, teve uma hora que ele atingiu uma velocidade, uma aceleração nula, que é no ápice dessa curva. Nós vemos que a derivada se anula nesses pontos de extremo, sejam eles máximos ou mínimos. E nós podemos utilizar este resultado, inclusive, para determinar, para analisar problemas físicos. Lembre-se que nós tínhamos no movimento vertical. Nós temos aqui nosso V de T é igual a um certo V0 menos GT. Nós queremos obter, no caso do movimento vertical, a altura máxima. Sabemos que na altura máxima, a velocidade nós temos um extremo da velocidade que é o zero. Nós podemos obter isso. Temos aqui o nosso y de t igual a v0t menos gt ao quadrado sobre 2. Sabemos que na altura máxima, o dx dt é igual a zero, nós temos um extremo. Nós podemos obter aqui dy dt, que é a nossa velocidade, vai ser igual a v0 menos gt. Quando nós temos a altura máxima, estamos lidando com um ponto de extremo. Nesse caso, nós teremos que V0 menos G TH vai ser igual a zero, porque nós temos, no caso, dy dt em t igual a t h igual a zero. Então, nosso TH vai ser igual ao V0 sobre G. O que é importante vocês notarem aqui é o seguinte, que se antes nós estávamos acostumados, né, no ensino médio, a lidar com aquelas expressões S igual a S0 mais VT, ou S igual a S0 mais V0T, agora nós não estamos mais lidando com a aceleração constante. Nós podemos ter uma expressão qualquer para a aceleração. Então, para analisar o movimento nestes casos, nós necessitamos usar as ferramentas do cálculo integral. No nosso caso, V de t vai ser igual a V em t0 mais a integral de t0 até t de a de t dt. E se nós queremos obter a posição, de uma forma geral, nós temos que v de t é igual a dx dt. Então, x menos x0 vai ser igual à integral de um t0 até t de v de t dt. Eu posso substituir essa expressão da velocidade aqui dentro. Então, eu ficarei com x de t igual a x0 mais uma integral de t0 até t desse v de t. Então, vou colocar aqui um v de t0
mais uma integral. Para não confundir as variáveis, vou fazer aqui um t0 até um dado t', de A, de T, duas linhas, dt, duas linhas, dt, que isso nos retornará, então, x0. Mas esse termo é uma constante, então vou ter que v de t0, que multiplica t menos t0, mais uma integral de t0 até t de t dt. Integral de t0 até t' de A de t duas linhas, dt duas linhas. Essa é a expressão mais geral que eu obtenho para a posição em função do tempo. Aqui nós estamos considerando uma aceleração constante. Uma coisa interessante para vocês observarem é que nós conseguimos explicar todo movimento através de derivadas de ordem 2. Você dificilmente encontra na física alguma variável envolvendo uma derivada de ordem 3 da posição, ordem 2 movimento. Isso aqui, em geral, só em casos muito específicos você encontra. Por isso, até que nós temos uma maior facilidade, uma gama maior de ferramentas para resolver equações diferenciais de ordem 2, mas não tanto de ordem 3. Talvez equações de terceira ordem surjam em problemas mais específicos de engenharia, quando estamos falando de resistência de materiais. Nesse caso, vocês resolvem por métodos numéricos. Eu procurei fazer aqui uma síntese do pouco conteúdo que nós vimos até agora. Eu posso tirar dúvidas de vocês agora, qualquer tipo de dúvida que vocês tenham em relação ao curso. Fiquem à vontade. Professor, Sim. em relação ao vídeo de amanhã, Sim. qual que é o tempo máximo que a gente tem? Eu vou liberar os exercícios pela manhã. Vou deixar até meia-noite para vocês fazerem. Não, mas o tempo máximo do vídeo. Olha, não tem tempo máximo. Eu falo para vocês fazerem em volta de 5 minutos. Assim, mas alguns exercícios, eu entendo que serão exigem um pouco mais de detalhe, então você pode fazer de 10 minutos, por aí. Certo. Eu sou um pouco flexível nisso, porque eu não posso, assim, ficar aceitando vídeos de... Cada um fizer um vídeo de meia hora, aí já é um exagero, né? Os exercícios não comportam tudo isso. Mas tenha um limite, não assim um tempo máximo, mas uma base de 5 minutos. Tudo bem. Certo? Mais alguma dúvida? Ô, professor, Sim. você publicou uma lista 3 lá no Moodle, só que a lista é de eletromagnetismo. Você pode dar uma conferida depois? Acho que foi a Tainá que me falou agora, que eu confundi os arquivos. Eu vou corrigir, então. Tá bom. Perfeito. Mais alguma dúvida entre vocês? Professor, você vai sortear os exercícios? Isso. Daí eu vou mandar de cada lista? Não, vai ser um exercício só. Envolvendo todas as listas. Certo. Eu faço o sorteio assim, utilizando o gerador de números aleatórios do Google, eu faço a coisa da forma mais impessoal possível. Então, naturalmente, alguns vão cair com exercícios mais fáceis, outros mais difíceis. Porém, na outra avaliação, a situação pode se inverter. E os exercícios que tem várias letras, daí como é que fica? Não, aí você faz todas. Certo. Por isso que eu falei, assim, é um período, assim, o tempo de vídeo de entre 5 a 10 minutos, né? Que dê tempo de você desenvolver os exercícios em relativos detalhes, né? De forma clara, precisa, que mostre para mim que você entendeu.
Mais alguma dúvida? Professor, Sim, Jennifer. Opa, não pode estou te ouvindo. fazer Sim. pedacinho, Hã? pode fazer pedaços de papel facilitando, tipo colocar o gráfico ou alguma coisa mais Sim, pode. Isso fica a complexa seu de escrever critério. no momento? Não, isso fica a seu critério. Eu prefiro que Tá, tem gente que às vezes o exercício é muito longo e tem algum cálculo intrincado, a pessoa já coloca todas as expressões feitas. Em certas situações isso pode ser aceitável. Mas eu prefiro que vocês façam como eu faço meus vídeos, assim, me mostre você fazendo, resolvendo as equações. tudo bem. Obrigada. Não, que é isso. Bom, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, eu me despeço por aqui. Essa primeira aula foi bem tranquila, porque não chegamos a ter muito conteúdo no curso, mas não se descuidem, a coisa vai apertar. Então é bom vocês ganharem o ritmo, a próxima avaliação já vai ter bastante conteúdo para vocês serem cobrados. Bom, tem um... Sim, Professor, Jennifer. Sim. é para assistir todas as suas videoaulas da Física 1, né? No YouTube. Isso, eu coloco naquela seção fórum de dúvidas, eu coloco todos os vídeos que são referentes àquela semana. E eles estão ordenados de acordo com o Sears. Eles estão ordenados de acordo com o livro. Isso. Por exemplo, deixe-me ver qual que é mesmo o conteúdo dessa semana para vocês, que eu dou aula para 2 turmas de Física 1 ou Física A. Por exemplo, essa semana teremos movimento em várias dimensões e início das leis de Newton. Então, eu já tenho assim, os vídeos referentes a leis de Newton, movimento em várias dimensões, que eu já coloquei naquele tópico lá de dúvidas. E eu também, como vocês vão usar álgebra vetorial, mas só aquela parte básica de soma de vetores e multiplicação vetor por escalar, eu também coloquei os vídeos em que eu falo disso. Assim, antes de começar, vocês assistem aqueles vídeos de álgebra vetorial, já está na sequência. Tá. Mais alguma coisa? A pasta das suas. Pronto. Ah, não entendi? Oh, cortou a sua fala. A pasta dos seus vídeos já está pronta, né? Sim. Vai lá naquela... se você for no meu canal, ó, você vai ver as várias playlists. Aí tem aqui a de Física Geral 1. Se você descer, ó, você já vai ter aqui movimento em várias dimensões, partes 1, 2 e 3. Depois já entra em leis de Newton, que tem várias partes, né? Mas vários desses aqui são exemplos. Eu coloquei todos os vídeos, os endereços lá no tópico de dúvidas. Tá bom, professor. Obrigada. Não, que é isso. Mais alguma coisa? Bom, então, tenham uma boa noite, se cuidem, e logo eu vou começar a corrigir as listas de vocês e mandar a resposta privativamente pelo Moodle, né? Dizendo o que você tem de melhorar, o que tá bom. E qualquer dúvida, vocês me escrevam e a gente tem os pré-alunos, né? Ah, e tem também os 2 monitores. Então, espero que vocês estejam aproveitando bastante essa estrutura. Eu falei com um dos monitores hoje. Ah, perfeito. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês tenham, entrem em contato comigo. Fiquem todos bem e tenham uma boa noite.
Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Professor. 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 Está me ouvindo? Jennifer? Sim. Ah, sim. Pode falar. Oi. Pode falar. Houve os imprevistos, daí eu tô terminando a lista agora. Sim, Falta, acho que 4 exercícios para mim passar limpo, que o sim, monitor ajudou eu a fazer, né? sim. Você está Daí, tendo muita dificuldade com daí relação que horas que ao... tem que entregar? Não, até meia-noite. Até meia-noite? Ah, Ah, então dá tempo. e qual lista, no caso? Na lista 2. Aham, que é para essa semana. Isso, que é para entregar hoje. Ah, sim, eu até coloquei aqui, ó, entrega da lista de exercício, lista 2. Tá aqui, ó, até meia-noite de 8 de março. Até meia-noite de hoje você pode Tá. entregar. Ah, tá, então dá tempo. Tranquilo, fica a seu critério. Ah, eu tô, eu vou falar a verdade que eu tô sofrendo um pouco com a matéria do senhor. Mas Ah, eu qual que é acho a que eu sua vou dificuldade? conseguir, se Deus quiser. Qual que é a Oi? sua dificuldade? Qual que é a sua dificuldade? Então, a minha dificuldade é que eu tenho dificuldade em física. Ah, tá. Sua dificuldade não é matemática, sua dificuldade é na física. Não, na matemática, pra mim tá tudo ótimo. O Ah, tá problema é a certo, física. tá. Você tem Eu visto tô as minhas videoaulas? querendo. Eu assisti as 2 primeiras só. Ah, e você achou que tá clara? Você tá difícil? Você se falta alguma explicação? Por exemplo, quando você tiver alguma dúvida, apareça no P-Aluno, como você já tem feito, né? Aí se é uma dúvida mais específica, Então, sim. eu não tô conseguindo conciliar o raciocínio dos seus vídeos com a lista. Porque eu Ah, acho que. E o livro também. nossa, nossa, Professor, eu tô meio perdida. nossa. Bom, deixa-me encerrar aqui a gravação. Ah, Mas eu acho que é porque